Olá, eu gostaria de falar com você nesse vídeo sucintamente sobre algumas importantes garantias constitucionais fundamentais, eh, com expressa disposição legal no Código de Processo Civil, a partir do artigo 554 ao artigo 568, que trata das ações possessórias. A ação possessória, ela versa primordialmente, além da garantia, a proteção a um direito fundamental e, como eu disse, constitucional. O proprietário, ele tem em si quatro vetores principais que o mesmo pode utilizar-se. Quais sejam? O direito de usar, gozar, fruir, o direito de dispor e o direito de perseguir. Entre esses quatro vetores, usar, gozar, fruir, está ligado, ao próprio direito inerente do ser humano de utilização daquele bem, livre fruição, produzir frutos a seu bel prazer, caso entenda, e o gozo que o ser humano tem ao obter aquela propriedade através de satisfação, prazer, ali a alegria, sentimento interno de estar naquilo que é seu. Dispor, ele pode vender, alienar, comercializar, né, livremente, alugar, etc., ou dar incomodado, ou doar, e perseguir. O que é perseguir? Perseguir pegando assim bem redundantemente, conforme diz a própria natureza etimológica da palavra, correr atrás. Entrar com ações, por exemplo, reivindicando aquilo que é seu, que lhe pertence e que por algum motivo ele perdeu, seja no todo, em parte ou um direito que está sendo ameaçado. E é isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo, mostrar para você que juridicamente você tem direito a uma proteção jurídica, constitucional e legal preconizada no Código de Processo Civil acerca das ações possessórias que protegem esse seu direito à posse, propriedade e domínio. Bom, conforme eu falei anteriormente, quando a posse de determinado indivíduo, ele a perde no seu todo. Isso é chamado de esbulho. Ocorreu-se um esbulho possessório. Ele já não está mais naquele imóvel, ele perdeu. O que pode acontecer mediante uma invasão ou algum caso fortuito que levou aquela pessoa a não ter mais o todo daquela posse em suas mãos. Em seu livre capacidade de usar, gozar, dispor e perseguir e fruir. Um outro imbróglio que pode acontecer quando a pessoa acontece a turbação na posse. Por exemplo, o indivíduo tem um terreno, ele não utiliza o todo do terreno, utiliza só um pouco, faz ali uma parte, né? Algumas criações, por exemplo, de animais, ou aluga para algum vizinho construir alguma edificação ou garagem. Só que um indivíduo começou a ocupar a outra parte daquele terreno que lhe pertence, né? Ele teve uma turbação, ameaça. A ameaça ocorre comumente em imóveis que o indivíduo possui, mas ele não utiliza. É seu, está no seu nome, escriturado. Só que você não quer fazer utilização dele nesse momento. Você não quer alugar, você não quer vender, você não quer comercializar, nem guardar nada. É um direito seu, constitucional, artigo 5º. Você faz o que bem quiser. Só que no Brasil, um país de emergentes e pessoas também mal intencionadas, ele vê aquele lote vazio e começa a olhar ao longe, e começa a, de repente, maquinar, tramar como ele vai tomar aquele imóvel para si. Algumas pessoas utilizam de modo leviano, pensando, eu vou entrar ali, o dia que não tiver ninguém, vou invadir, vou construir ali uma casinha, colocar água no meu nome, luz, depois começa a maquinar e os vizinhos começam a ouvir. Ele começa a ameaçar, eu vou invadir. Se o dono não aparecer, nós vamos entrar para dentro. Isso comumente acontece com os movimentos sem terra, MTST, né? Inclusive principalmente em proprietários de grandes terrenos, em regiões rurais, onde ele tem ali a posse ameaçada. Só que a lei protege você nessas três situações, conforme eu expliquei para vocês antes. Porque onde pode acontecer o esbulho, a turbação e a ameaça. Na primeira hipótese, o esbulho, o indivíduo invadiu, tomou a posse para si
e você não consegue mais entrar, até porque a lei presume de boa fé o indivíduo, tendo que, se a má-fé ser provada, você tem que entrar com uma ação chamada de reintegração de posse. É um direito que você tem, é um direito legal, previsto no Código de Processo Civil. Quando acontece o esbulho, você perde a posse totalmente. Na segunda opção, quando a sua posse ela está sendo turbada, o indivíduo está usufruindo indevidamente de parte da sua posse, ele está ali turbando. Mas ele não pode fazer isso porque é seu. Então só você pode usar, gozar, fruir, dispor e perseguir. Qual é o instituto que a lei te dá o direito? Um instituto chamado manutenção de posse, onde você contrata um advogado e ele entra para você com um processo na justiça, onde o juiz vai ali conceder geralmente uma medida liminar, inaudita, altera pars, o que é chamada sem ouvir a outra parte, caso ele entenda que tenha os requisitos para tal. Nós podemos falar em outra ocasião, chamado fumus boni iure, a fumaça, né, do bom direito, o periculum in mora, e ele te concede aquela liminar, né, e vai com o oficial de justiça, determinando a imediata desocupação daquele terreno ou imóvel que foi turbado, ainda que em parte. E a outra opção, quando também tem-se a ameaça, veja, por mais que aquele indivíduo tenha apenas te ameaçado, né, aquilo já gera para você um prejuízo, ainda que meramente nesse momento moral, mas ele ameaça a sua propriedade. Então você tem também direito a uma ação específica para isso, que chama-se um interdito proibitório. É como se fosse, grosso modo aqui, parafraseando como uma espécie do direito penal, um habeas corpus que permite ao indivíduo ter o salvo-conduto. É como se fosse um salvo-conduto ao contrário. O juiz ele expede um documento após analisar os requisitos da sua petição inicial e verificar que de fato tem-se ali comprovado que está acontecendo a ameaça à sua posse, expede-se um documento interdito proibitório onde aquele indivíduo é proibido de invadir a sua posse, de cometer, né, determinada essa infração, sob pena ali, e o juiz vai especificar na sentença, de algumas sanções, de algumas punições, como multa diária, enfim, e até mesmo a caracterização de delitos penais, se for o caso. Estou falando aqui com você, a grosso modo, rapidamente, para que você entenda alguns direitos que a lei permite que você, além de os tê-lo, exija do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é claro e diz que a lei não poderá impedir quaisquer tipo de ameaça ou lesão ao direito de ter a sua apreciação ao Poder Judiciário. É um direito seu. Basta você contratar um advogado que tenha conhecimento no assunto e ele vai ali tutelar pelo seu direito para que você tenha a sua propriedade segura, livre e garantida de invasão de terceiros, de indivíduos mal intencionados, e viva em paz e tranquilamente, seguramente, na República Federativa do Brasil.